Então, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui recebendo vocês para mais um evento da CIERJ, um dos primeiros eventos do ano. Então, vamos dar início aqui à nossa Masterclass online sobre resposta imune ao vírus da Covid e as suas vacinas. É um grande prazer receber a doutora Fernanda Pinto Mariz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenadora da Comissão de Imunodeficiências da ASBAI Rio de Janeiro, e que vai falar sobre resposta imune aos vírus e ao SARS-CoV-2. Em seguida, teremos a apresentação Resposta imune a vacinas e a vacinas para Covid-19, da doutora Ekaterine Goudores, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ e diretora científica da ASBAI Nacional. Sejam bem-vindas, é um prazer tê-las conosco. Boa noite a todos, novamente. Obrigada novamente pelo convite. Então, vou falar uns aspectos gerais sobre a resposta imune aos vírus e algumas particularidades em relação ao SARS-CoV-2. Bom, então, quando a gente fala da interação entre patógenos e hospedeiros, a gente está falando tanto da resposta imune inata, e aí aquelas células clássicas que vocês já conhecem, mas também da interação com a barreira cutânea, trato gastrointestinal e trato respiratório, que atualmente são considerados como membros da resposta imune inata. Além disso, essa interação também ocorre com a resposta imune adaptativa, e aí são as células T e os linfócitos B, e citocinas e quimiocinas produzidos por ambos, inata e adaptativa. Então, antes de falar mais especificamente sobre alguns pontos que são mais relevantes para a próxima aula, né, para uma melhor compreensão da próxima aula, eu resolvi fazer uma visão geral antes de entrarmos mais aprofundadamente. Então, a interação, né, entre o hospedeiro e o patógeno envolve uma primeira etapa de reconhecimento, seguindo por uma etapa de ativação, aí não só da resposta imune inata, como também da resposta imune adaptativa. Então, o que acontece? A partir do momento que o indivíduo entra em contato com o patógeno, né, no caso o vírus que a gente está falando, ocorre a ativação da resposta imune inata, produção de citocinas e quimiocinas, e essas citocinas vão ser importantes no direcionamento da resposta imune adaptativa, e, em paralelo a isso, assim que o patógeno entra em contato com o organismo, antígenos desse patógeno podem ser drenados para os órgãos linfóides secundários locais, e essa drenagem de antígeno vai possibilitar com que aquelas células apresentadoras de antígeno lá no órgão linfóide secundário inicie o processo de apresentação de antígeno, que a gente vai discutir um pouquinho depois, e a ativação dos linfócitos T. Além disso, as próprias células apresentadoras daquele tecido linfóide são capazes de migrar, carreando o antígeno, do tecido local, são capazes de migrar, carreando o antígeno para o órgão linfóide secundário, possibilitando também a ativação tanto de linfócito T-CD4 como de linfócito T-CD8. E aqui, quando a gente fala de linfócito T-CD4, é importante ressaltar, né, que existem diferentes subtipos de linfócito T-CD4, então, como vocês sabem, linfócitos do tipo 1, tipo 2, tipo 17, por aí vai, e quem vai induzir esse processo de diferenciação para cada um deles são as citocinas produzidas pela resposta imune inata. Além disso, lá no órgão linfóide secundário, os linfócitos B são capazes de reconhecer diretamente o antígeno, né, daquele patógeno, no caso o vírus, e no caso de um antígeno proteico, para que a sua ativação seja completa, é necessário o auxílio de um linfócito T-CD4, que vai possibilitar a ativação de uma célula B e produção de diferentes anticorpos, além de produção de citocinas por essas células B também. Então, alguns conceitos são importantes a gente frisar aqui antes da gente prosseguir com essas aulas. O primeiro conceito é que a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, elas trabalham sempre em conjunto, desde o momento inicial, uma sempre modulando a outra, seja um feedback positivo ou um feedback negativo para a regulação dessa resposta imune. E, além disso, a partir do momento em que ocorre essa ativação, tanto da resposta imune inata como da resposta imune adaptativa, são geradas células efetoras que vão atuar na infecção naquele momento e também células de memória que vão ser chamadas diante de um novo processo infeccioso por aquele patógeno. Bom, então, seguindo, né, nesses passos diante de uma infecção viral, após a contenção e eliminação do patógeno, ocorre a contração daquela população de células efetoras. Então, com a diminuição e a ausência de estímulo, elas começam a entrar em apoptose, restando a manutenção daquelas células diferentes subpopulações de células de memória.
né? Outras etapas importantes, que não vai ter o foco aqui hoje, é o clearance e a regeneração tecidual, né, daquele tecido que possa ter sido lesado tanto pelo vírus como pela própria resposta imune, e, posteriormente, o retorno à homeostasia e sempre uma colaboração e modulação mútua da resposta imunológica e adaptativa. Em relação, então, ao reconhecimento dos patógenos pela resposta imunológica, isso é feito por receptores, que podem ser tanto transmembrana como citoplasmáticos, que são chamados de receptores de reconhecimento padrão, né, dessas células da resposta imunológica, que vão reconhecer padrões moleculares associados aos patógenos, ou seja, são moléculas que são compartilhadas por diversos tipos de patógenos, sejam vírus, sejam bactérias ou fungos, né? Então, assim, quando a gente fala de receptores importantes na resposta imune frente aos vírus, a gente está falando de receptores do tipo TOL, que são os mais conhecidos mesmo, receptores do tipo RIG, e aí a gente tem mais importante o RIG1 e o MDA5, e esses dois vão ser importantes na resposta imune frente ao SARS-CoV, ou aqueles sensores de DNA fosfólicos que são importantes também na resposta frente aos vírus, mas não especificamente em relação ao SARS-CoV-2. Além disso, as células da resposta imunológica, elas também são capazes de reconhecer os chamados sinais de perigo, ou seja, aqueles que a gente chama, né, de DAMPs, também chamados de alarminas. Então, quando que esses sinais são gerados? Quando ocorre dano tecidual, ocorre a liberação de diversas substâncias que podem ser sentidas pelos receptores da resposta imunológica, gerando uma série de consequências, seja a produção de citocinas e quimiocinas, que eu já falei, vão modular outras células do sistema imune, mas também favorecendo o amadurecimento de células dendríticas e migração de diversos tipos celulares. E como que isso ocorre intracelular? Né? Então, tanto células epiteliais, macrófagos e células dendríticas, uma vez que reconheçam esses patógenos por meio desses receptores de reconhecimento padrão, isso vai possibilitar a ativação de diversas moléculas, né? Aí a gente tem as quinases, que vão gerar uma cascata de sinalização intracelular, ativando fatores de transcrição, que, uma vez migrando para o núcleo, vão possibilitar a ativação do gene de interesse. Né? Então, quando a gente está falando aqui de resposta imune frente aos vírus, duas vias de sinalização intracelular são importantes. Né? Uma que vai ativar os fatores de transcrição relacionados à ativação de genes de interferon do tipo 1, ou seja, interferon do tipo 1 é o interferon alfa e beta, né? Então você começa a produção de interferon alfa e beta pela célula infectada, pelo vírus, ou pela célula que detectou a presença, né, de material viral, e além disso, existe também a ativação de outros fatores de transcrição que são capazes de ativar genes relacionados a citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Em relação aos interferões do tipo 1, ele tem um papel fundamental nas infecções virais. Né? Então, a gente sabe que o interferon alfa e também um pouco beta, ele é capaz de induzir um estado antiviral naquela célula que ainda não foi infectada, então isso é importante no início de uma infecção, mas ele também é capaz de favorecer, né, uma diminuição da carga viral naquela célula já infectada. Além disso, ele é capaz de ativar as células natural killer, que também são células da resposta imunológica, que, uma vez ativadas, elas são capazes de reconhecer a célula infectada pelo vírus e levar à lise dessa célula. E aqui, já numa interação entre a resposta imunológica e adaptativa, eles são capazes também de estimular células apresentadoras de antígeno, que são células da resposta imunológica, mas fazendo com que essas células expressem moléculas que são centrais na ativação de um linfócito T, que também vai ter o seu papel importante na resposta frente aos vírus. Bom, então a gente falou do interferon do tipo 1, que vai ser central na defesa contra os vírus no início dessa infecção, né, especialmente, e as citocinas pró-inflamatórias, que vão ser secretadas também em decorrência, né, daquela cascata de sinalização intracelular que eu falei. Essas citocinas, elas podem agir nas células endoteliais, então facilitando uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade vascular, então favorecendo a chegada do infiltrado inflamatório, além de atuar na ativação e no recrutamento de outros subtipos celulares. Então, aqui eu vou discutir um pouquinho mais sobre alguns que têm uma participação importante na defesa frente aos vírus e também frente ao SARS-CoV-2. Então, os neutrófilos, né, além daquela função que a gente já sabe de fagocitose, que é importante para a remoção de corpos apoptóticos, ele também é capaz de conter os vírus e de inativar proteínas e fatores de virulência, virais. Né? Então, como é que ele faz isso? O neutrófilo ele é capaz de liberar uma rede de matriz extracelular
que vai exercer essas funções. Outra célula importante na defesa frente aos vírus, né, são os macrófagos e as células dendríticas, não só no contexto de produção de citocinas e até mesmo de quimiocinas, mas também no contexto de apresentação de antígeno e indução à ativação da resposta imune adaptativa. Então, essas células dendríticas, esses macrófagos, eles podem ser ativados no próprio local da infecção, então no trato respiratório, quando a gente fala, né, de vírus como o SARS-CoV-2, por exemplo. Então, ele inicialmente, né, num estágio inativo, mas a partir do momento que ocorre tudo isso que eu acabei de falar, eles passam a um estado ativado. E, além disso, eles também podem ser gerados a partir de monócitos, né, na circulação, que vão ser atraídos para o sítio da infecção e lá se diferenciar tanto em macrófago como em células dendríticas. E aí, falando um pouco, né, dessa interação da resposta imunolata com a adaptativa, as células apresentadoras de antígeno, e a gente inclui macrófagos e células dendríticas também nesse processo, elas são fundamentais para a ativação do linfócito T. Né? Então, esse linfócito T, como vocês devem lembrar, para eles serem ativados, eles precisam interagir com uma molécula que a gente chama de HLA ou MHC, né, nos estudos com camundongos, mas para nós o nome é HLA. Essa molécula ela é expressa na superfície das células apresentadoras de antígeno, e na fenda dessa molécula vão ser apresentados os peptídeos para o linfócito T. Então, o linfócito T que tiver um receptor de célula T, ou seja, um TCR, capaz de reconhecer especificamente esse epítopo na fenda da molécula de MHC, vai ser ativado, propiciando, né, a expansão clonal, ou seja, são gerados vários clones de linfócitos T com a mesma especificidade e geração tanto de células efetoras como de células de memória. Né? Um conceito importante, HLA do tipo 1 vai ativar a célula TCD8 e do tipo 2 vai ativar a célula TCD4. Um conceito importante, né, nesse contexto de ativação de linfócito T é o conceito de imunodominância, especialmente quando a gente vai entrar depois numa discussão sobre vacina. Então, o que significa isso? Né? Que um determinado patógeno, por exemplo, os vírus, ele tem vários peptídeos na sua composição, mas nem todos são capazes de serem apresentados pela molécula, né, na fenda do HLA. Consequentemente, nem todos são capazes de ativar o linfócito T e gerar uma resposta imune mediada por célula T. Então, isso é bem importante. E outro conceito importante é que a ativação do linfócito T, assim como do linfócito B, é sempre uma ativação policlonal, no contexto de uma infecção. Então, a gente tem aqui um vírus, né, como eu falei, é formado por vários peptídeos, e cada um desses vai ser capaz de ativar uma célula com receptor de célula T específico. Né? Então, você tem vários clones sendo ativados, vários clones que vão formar essa resposta efetora e também uma resposta de memória. Travou um pouquinho. Bom, então, uma vez que o TCD4 ele é ativado, conforme eu já falei, ele pode se diferenciar em diferentes subtipos. E esses subtipos são direcionados por diferentes citocinas que foram produzidas na ativação da resposta imune inata. Então, a gente sabe que na defesa frente aos vírus, o subtipo mais importante seria do tipo 1, né? Então, a gente sabe que uma célula TCD4 de tipo 1 produz citocinas centrais, como interferon gama, IL-2, TNF, e tanto interferon gama como IL-2 vão ser importantes no processo de ativação e proliferação do linfócito TCD8. Além disso, o outro subtipo de célula TCD4, a célula TCD4 folicular, ela vai ser importante no processo de ativação do linfócito B, e os anticorpos que vão ser gerados por esses linfócitos são direcionados também pelas citocinas, produzidas tanto pela resposta imune adaptativa como pela resposta imune inata. Né? Então, a gente tem uma resposta imune aos vírus, a gente tem preferencialmente uma produção de IgG, por exemplo, certo? Um conceito importante é que essas subpopulações elas não são excludentes, então o indivíduo não vai montar frente a uma infecção viral uma resposta só de célula T do tipo 1 ou de célula T folicular. Né? Então, existem, inclusive, alguns vírus que são capazes de induzir tanto uma resposta do tipo 1 como uma resposta do tipo 2, por exemplo, e por aí vai. Em relação aos linfócitos TCD8, né, a ativação também vai gerar tanto células efetoras como células de memória,
E a função dos linfócitos CD8 já é mais voltada para uma célula que já foi infectada, né? Então, essa célula infectada ela é capaz de expressar na sua superfície peptídeos virais que vão ser reconhecidos por um linfócito CD8 previamente ativado e, consequentemente, ele é capaz de liberar substâncias, tais como perfurina, granzima, que vão levar à destruição dessa célula-alvo, dessa célula infectada. O outro mecanismo de ação do linfócito CD8 é através de interação de duas moléculas, né? A gente diz do FAS na superfície da célula infectada e do FAS-L da superfície do linfócito CD8 que foi ativado. Então, da mesma forma que aconteceu aqui, essa interação também acarreta em apoptose, ou seja, em morte da célula infectada. E, além disso, assim como o linfócito CD4 do tipo 1, o linfócito CD8 também é capaz de produzir as suas citocinas, que vão interferir tanto na resposta imune adaptativa, como também potencializar ações da resposta imune inata. Já em relação aos linfócitos B, a ativação, né, não ocorre por meio das células apresentadoras de antígeno, então não depende dessa molécula de HLA, mas os linfócitos B, via imunoglobulina de superfície, que a gente chama de BCR, eles são capazes de interagir, né, com o próprio antígeno, e esse seria o primeiro sinal de ativação. E o que precisa para completar essa ativação do linfócito B diante de um antígeno proteico seria a participação, ou seja, o auxílio de um linfócito B CD4. Então, uma vez que isso acontece, esse linfócito B é capaz de proliferar, produzir anticorpos, gerar linfócitos B de memória também, além de produzir citocinas. Esses anticorpos, dependendo do isotipo, ou seja, dependendo se é uma IgG, uma IgM, uma IgA ou uma IgE, ele vai ter funções diferentes, né? Então, uma das funções que se fala muito em relação ao SARS-CoV-2, em relação aos vírus, é a função de neutralização. Então, o que é um anticorpo neutralizante? É um anticorpo que é capaz de reconhecer especificamente uma molécula que é central para a interação com a célula hospedeira. Então, se esse anticorpo ele reconhece essa molécula, uma vez que ele interage com ela, ele vai bloquear, ou seja, ele vai impedir que a célula do hospedeiro seja infectada, né? Então, em relação ao SARS-CoV-2, a gente tem os anticorpos neutralizantes, principalmente aqueles direcionados para essa região de ligação, né, de domínio, a região do RBD. Bom, então, uma vez que tudo isso aconteceu, com a diminuição do estímulo infeccioso, com a deliberação da infecção, resta, como eu falei, as células efetoras elas começam a se contrair, restando, então, predominantemente uma unidade de memória, né? E essa memória, antigamente, a gente considerava como só da resposta imune adaptativa. A gente dizia, não, a resposta imune inata não tem memória. Hoje em dia já se sabe que isso não é verdade, né? Então, existe a memória inata, a imunidade treinada, como também é chamada hoje em dia. E como é que ela acontece? Eu não vou entrar em detalhes, acho que não vem ao caso, mas uma vez que as células do sistema imune inato reconhecem esses padrões moleculares associados a patógenos via receptores de reconhecimento padrão, acontecem modificações epigenéticas, né, uma reprogramação metabólica, que, em última análise, vai possibilitar que, numa segunda infecção, essa resposta imune inata aconteça com uma maior eficácia, né, com maior produção de citocinas e quimiocinas, uma maior ação, né? E o que é importante é que essa segunda infecção não precisa ser especificamente igual à primeira, né? Então, não existe essa especificidade como acontece em relação à resposta imune adaptativa, né? Mesmo um outro tipo de padrão molecular pode induzir uma resposta imune melhor em relação à memória inata. Em relação à resposta imune adaptativa, a gente sabe que a memória existe não só para linfócitos CD4 e CD8, mas também para linfócitos B. Então, existem diferentes subtipos, né, de memória de células T4 e 8, inclusive um subtipo que não é muito comentado, que é o que a gente chama de células de memória residentes, que são aquelas que permanecem, elas são ativadas ali no tecido infectado, e elas são geradas, né, no tecido infectado, melhor dizendo, e elas permanecem naquele tecido, elas não ficam recirculando. Então, diante de uma segunda infecção, né, com antígenos relacionados àquele mesmo patógeno anterior, você consegue ter uma rápida proliferação e uma rápida ação dessas células de memória residente. Em relação aos linfócitos B,
Existem as chamadas células B de memória, propriamente ditas, e existem aquelas células B de memória que a gente chama de plasmócitos de vida longa. Então, esses plasmócitos de vida longa são aqueles que, uma vez gerados, eles migram para a medula óssea e de lá eles ficam secretando níveis relativamente constantes de IgG e de IgA, né? Então, qual a importância, quais são os conceitos mais importantes que eu queria ressaltar aqui em relação à memória de linfócitos T e B? Primeiro, em relação aos anticorpos neutralizantes. Então, esses anticorpos são aqueles que foram secretados, né, que são secretados por plasmócitos de vida longa. Eles têm uma atuação no bloqueio do vírus. Então, a função deles é impedir que a célula seja infectada. Depois que a célula seja infectada, depois que a célula é infectada, os anticorpos neutralizantes eles não vão ter mais essa ação tão importante. E o que se sabe é que a duração desses anticorpos, né, a meia-vida deles é variável, depende um pouco do patógeno, né? Em relação ao SARS-CoV-2, uma infecção que tem sido vista que os anticorpos tendem a durar até em torno de 1 ano. Em relação às células de memória B, os conceitos importantes, né, é que a ativação, como ativação de qualquer célula, é uma ativação policlonal, né, e que essa ativação possibilita uma rápida produção de anticorpos, que podem ser neutralizantes ou não. Mas lembrando que numa infecção viral, além dos anticorpos neutralizantes, um anticorpo, por exemplo, que seja capaz de reconhecer uma partícula viral na superfície de uma célula e ativar uma célula natural killer, também tem a sua importância, uma vez que ajuda na destruição de uma célula infectada. E sempre lembrar que toda vez que o linfócito B ele é ativado, pode ocorrer uma melhora da afinidade, ou seja, aqueles anticorpos que estão sendo produzidos nesse segundo contato, no terceiro contato e por aí vai, eles podem ter uma afinidade melhor para aquele patógeno. Em relação às células T, a gente tem uma célula T de memória efetora, que ela vai ser importante na eliminação das células infectadas, importante na ativação de linfócito B. Então, quer dizer, quando o indivíduo entra em contato com o patógeno, no caso com o vírus novamente, essa subpopulação de memória ela é rapidamente e prontamente ativada. E as células de memória central, que são aquelas células que ficam predominantemente ali nos órgãos linfóides secundários, e uma vez que o indivíduo entra em contato novamente com o patógeno, ela rapidamente gera novas células de memória e gera novas células efetoras. Então, cada uma tem a sua importância na resposta imune frente aos vírus, né? No caso que a gente está discutindo aqui, mas poderia ser qualquer patógeno. Em relação ao SARS-CoV-2, tudo que eu falei até agora em relação à resposta imune, tanto de resposta imune inata como de resposta imune adaptativa, acontece da mesma forma. Só que ele tem algumas particularidades, especialmente em relação aos mecanismos de escape, né? Então, o que foi sendo visto é que o vírus do SARS-CoV-2 ele é capaz de inibir componentes dessa cascata de sinalização intracelular, então eles impedem a produção de interferon alfa e de interferon beta, que são os interferões do tipo 1, né, que eu falei que tem uma ação importante na resposta imune frente aos vírus, e além de impedir a geração, ele também impede, né, bloqueando alguns elementos da cascata de sinalização intracelular, ele também impede a ação do interferon do tipo 1 na sua célula-alvo. Então, relembrando tudo que eu falei naquele primeiro slide lá. E, além disso, um mecanismo de escape importante, que é observado, né, em diversos vírus, vocês sabem muito melhor do que eu, mas em relação ao SARS-CoV-2, especialmente a variante Ômicron, existe uma grande capacidade de variante antigênica, né? Então, significa que ela sofreu uma série de mutações, sendo capaz de alterar uma série de aminoácidos, inclusive nesse domínio RBD, dificultando a ação dos anticorpos neutralizantes. Além desses mecanismos de escape que eu mencionei, o SARS-CoV-2 também tem outros, né? Então, só salientando aqui, ele aumenta o fenótipo de células, as células NK com fenótipo de exaustão, né? Uma célula NK exausta, ela não consegue atuar direito, então isso compromete a defesa frente ao vírus, e além disso, ela diminui a quantidade de células dendríticas plasmocitárias, que são células importantes na produção de interferon do tipo 1. Então, além dele bloquear a produção do interferon, além dele impedir a ação do interferon, ele diminui células que são importantes nessa produção. E, além disso, diversos vírus são capazes de alterar um pouco a composição das células de memória, né? Gerar células de memória também com fenótipo de exaustão, e acredita-se que o SARS-CoV-2 seja capaz de induzir isso em alguns indivíduos.
Bom, e o que você sabe de memória especificamente em relação ao SARS-CoV-2, né? Então, em relação aos anticorpos neutralizantes, especialmente em relação à variante Ômicron, vem sendo visto que eles a variação antigênica, né, dificulta o reconhecimento pelos anticorpos neutralizantes, mas, por outro lado, o que tem sido visto é que existe uma reatividade cruzada em relação aos linfócitos T, entre as diferentes variantes do SARS-CoV-2. Então, isso é importante, né? Porque se você gera uma célula de memória T numa infecção primária, essa célula de memória T ainda é capaz de reconhecer vários antígenos da variante Ômicron. Então, isso é um dado que eu considero bem relevante. E esse artigo aqui, ele finaliza, né, com uma frase que eu acho também bem interessante, que resume um pouco todos os conceitos que a gente discutiu aqui e a importância da memória imunológica, né? Então, ele fala que mesmo que essas novas variantes, especialmente a Ômicron, não seja reconhecida pelos anticorpos neutralizantes, esses anticorpos são apenas um componente da resposta imune, né? Então, ele impede, sim, que a célula seja infectada, ou pelo menos dificulta que a célula seja infectada. Mas a gente tem que lembrar que o indivíduo tem memória imunológica, ele tem memória celular pré-existente, que existe essa reatividade cruzada, e que, além disso, outros anticorpos, mesmo que não tenham a função neutralizante, também podem ser importantes na defesa e proteger tudo isso aqui em conjunto, ajudar na proteção da Covid-19 na forma mais grave da doença. Para concluir, a gente ainda tem muito que aprender, né, sobre a resposta imune e os vírus, especialmente em relação ao SARS-CoV-2, mas o que a gente já se sabe, que os interferons do tipo 1, em termos de resposta imune inata, são importantes para impedir a infecção, os anticorpos neutralizantes, né, o mesmo, só que em relação à resposta imune adaptativa, e uma vez que a célula é infectada, o que tem função central são as células natural killer, como componente da resposta imune inata, e os linfócitos TCD8 como componente da resposta imune adaptativa. E uma mensagem muito importante, o CD4, especialmente do tipo 1, ele vai estar orquestrando isso aqui tudo, e a gente nunca pode esquecer que a resposta imune inata trabalha em conjunto com a resposta imune adaptativa, onde ambos influenciam mutuamente, seja para um feedback positivo ou para um feedback negativo. Então, a compreensão desses mecanismos imunológicos são super importantes, né? Não só para a gente entender imunologicamente, né, o que está acontecendo numa resposta frente ao vírus, mas também isso nos possibilita cada vez mais o desenvolvimento de vacinas e de novas estratégias terapêuticas. Então, era isso. Desculpa que acabei falando rápido, mas gostaria de agradecer a vocês novamente. E esse é o nosso serviço, staff e residentes. E o meu muito obrigada. Doutora Fernanda, muito obrigado. Acho que podemos deixar para fazer as perguntas para as duas no final. O que acham? Eu acho melhor até, porque a minha apresentação eu pretendo que seja mais breve um pouquinho, e eu acho melhor, né? Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, gente, eu tenho uma boa notícia para uns e má notícia talvez para outros, é que eu preparei uma apresentação um bocado diferente da Fernanda, mais assim, um pouco mais filosófica até do que com tantos detalhes imunológicos, né? Então, eu fiquei de falar da parte da resposta às vacinas, e o que eu não vou fazer, gente, eu não vou botar uma sequência de artigos, e são infinitos, sobre a resposta à vacina, resposta clínica, resposta T, resposta B. Então, o objetivo não é esse, vocês têm acesso a tudo isso, então, o meu objetivo definitivamente não é esse. O que eu vou procurar tentar tratar brevemente são desses 4 tópicos, mas principalmente os 3 primeiros, né? O primeiro, a primeira parte, que deveria ser óbvio, mas nem sempre é. O segundo, alguns comentários sobre correlato de imunidade, correlato de proteção, que, do ponto de vista do imunologista, isso é uma missão quase impossível da gente obter. E eu vou explicar por quê. O terceiro item, porque a gente vem conversando muito, né, com o pessoal da infectologia, ou até com algumas pessoas
da genética, sobre o que seriam esses conceitos, o imprint imunológico, o pecado antigênico original, afinal de contas, isso são heróis, são vilões, e, por último, os desafios, que, de repente, eu vou passar um pouco mais rápido, né? Em relação ao que deveria ser óbvio, primeira coisa, para que a gente usa vacina, né? Então, essa definição aqui é uma definição minha, claro, baseada em um monte de texto, por isso que isso, o do senso comum, não é nem o bom senso, é o senso comum, claro que baseado em uma série de literaturas. Então, para que a gente usa vacina, na verdade, né? Então, as vacinas, especificamente para os agentes infecciosos, elas têm o objetivo de mimetizar uma infecção, não causar doença, mas mimetizar uma infecção, de maneira que você gere nas pessoas uma memória imunológica que possa ser utilizada em futuros encontros com esses micro-organismos. Então, esse é que é o objetivo geral das vacinas. E o preâmbulo da Fernanda foi importante, eu acho que alguns aspectos são interessantes de chamar a atenção de tudo que ela falou. Primeiro, que quando a gente fala dos tipos de agentes infecciosos, a gente sempre fala dos mecanismos imunológicos prioritários, mas como a Fernanda chamou a atenção, todos os agentes infecciosos, inclusive até às vezes lesões teciduais, eles são capazes de estimular o sistema imunológico como um todo. É que a gente sabe por experiência e também por experimentos naturais, que são os erros inatos da imunidade ou imunodeficiências primárias, que determinadas vias do sistema imune, elas são prioritárias na defesa para alguns micro-organismos. Então, a gente sabe, por exemplo, em geral aos vírus, que a principal via é a resposta celular, é aquela que está mais envolvida. E na imunidade inata, são as células NK, mas o que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia do SARS-CoV-2, é que dentro dos pacientes que tiveram Covid grave, que não tinham os fatores de risco, o estudo que foi feito pelo professor Casanova, 3,5% tinham defeitos primários, e esses defeitos primários estavam naquelas vias da imunidade inata que a Fernanda mostrou. Então, não eram defeitos celulares, não eram pacientes com defeitos celulares. Então, isso é um ponto importante. Então, todas as vias do sistema imune, elas são utilizadas em resposta a agentes infecciosos, ainda que determinadas vias sejam prioritárias para um tipo de agente infeccioso, bactéria extracelular, bactéria intracelular, vírus, parasitas e por aí vai. A outra coisa importante que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é que isto vai ser importante para a gente entender depois alguns outros pontos. O sistema imune, ele, né, não é uma via de mão única. Então, a gente não tem, assim, a imunidade inata, ela age no primeiro contato com o agente infeccioso, o objetivo dela é preparar o terreno, fazer uma defesa imediata, mais rudimentar, e depois fazer o link para a imunidade adaptativa. Quando a gente fala isso, parece que a imunidade inata ela tem uma ação na primeira infecção e acabou, não tem mais ação nenhuma. E a gente sabe, como a Fernanda mostrou ali, uma setinha, né? De um lado e de outro, que esses dois setores da imunidade inata e adaptativa, eles se modulam, e que o fato de você já ter imunidade adaptativa bem estabelecida para um determinado agente infeccioso, não quer dizer que num segundo encontro você não vá lançar mão da sua imunidade inata. Então, acho que esses são dois pontos super importantes. E em relação à vacina, voltando aqui para assim, da mesma maneira como acontece para os agentes infecciosos, a gente vai responder às vacinas com todo o nosso sistema imunológico. Então, o clássico é a gente estudar a resposta de anticorpo, a gente estudar a resposta celular, isso a gente viu até mesmo os infectologistas lembrando, teve infecção, mas não teve resposta resposta de anticorpo, fez a vacina, não teve resposta de anticorpo suficiente. Várias pessoas lembrando da questão da imunidade celular, mas a gente tem a imunidade inata também respondendo. E um conceito que a gente sabe hoje em dia que não é um conceito mais nem tão discutido, é que a memória, a imunidade adaptativa tem uma memória que ela é mais persistente, ela é mais específica, mas que a imunidade inata, ela tem também uma memória que é de curta duração e que é uma memória menos específica, e que isso entra em ação também quando a gente tem contato tanto com agente infeccioso como com as vacinas.
Agora, ao contrário do que acontece com os agentes infecciosos, e que a gente tem as vias prioritárias, a gente não pode dizer que a resposta à vacina para um vírus, principalmente se não for um vírus vivo, ou for uma partícula viral, isso significa uma proteína junto com uma substância adjuvante, que a resposta a essa vacina de partícula viral com um adjuvante, ela vai ser a mesma resposta a um vírus inteiro. Então, é importante a gente entender essa diferença. Da mesma forma como a gente faz uma vacina para antígenos polissacarídeos e associada à proteína, não associada à proteína, isso não significa que a resposta a essa vacina ela vai ser exatamente igual à resposta para uma bactéria extracelular, ou com uma bactéria, mesmo que fosse uma bactéria inteira extracelular, junto com uma proteína. Então, a resposta à vacina, ela é semelhante no sentido de que você envolve todo o seu sistema imune e no sentido de que ela tem mão dupla. Você não vai deixar de ter ação da imunidade inata porque você já teve a exposição à vacina ou numa segunda dose da vacina. Então, isso eu acho que tem que estar bem claro. E que a resposta à vacina ela não é necessariamente igual ao agente infeccioso natural daquela vacina. Então, eu acho que são dois conceitos que a gente precisa deixar claro. E como todo mundo aqui sabe, as vacinas, isso é mais para marcar ponto do que para dizer alguma novidade para vocês, é mais para seguir uma linha de raciocínio. Então, as vacinas nem sempre, gente, vão evitar a entrada do patógeno ou até o seu crescimento durante um período curto. E elas vão estimular o sistema imunológico para que ela possa bloquear o crescimento daquele agente infeccioso, a sobrevida daquele patógeno e o dano tecidual e a disfunção de órgãos. E isso aqui a gente viu exatamente acontecer com as vacinas para o SARS-CoV-2. E essa capacidade da vacina depende muito mais até do tipo de agente infeccioso que a gente está tentando evitar com essa vacina, do que propriamente apenas de características da vacina. Então, se você tem um patógeno, como, por exemplo, aqui os vírus de hepatite B, que tem uma incubação mais longa, você, na exposição ao patógeno uma segunda vez, você tem um tempo de reativar a sua resposta secundária. Ela não é imediata. E quanto mais distante em relação à vacinação, ou mais distante em relação à primeira infecção, mais essa resposta imunológica vai estar latente. Então, o sistema imune, como a Fernanda mostrou, ele tem uma contração, ele não vai ficar gastando energia à toa, como todo o nosso organismo não tende a não gastar energia desnecessariamente. Ele não vai ficar procurando, fabricando anticorpo para o sarampo, se você fez a vacina lá atrás e você não está tendo contato com aquele vírus. Mas as suas células efetoras de memória, célula B de memória, plasmócito de memória de longa duração, eles vão estar lá escondidinhos. E isso requer um determinado tempo para que eles entrem em ação na hora que você entra em contato novamente, principalmente, como eu falei, se esse tempo entre um contato e o outro for muito distante. Mas se o período de incubação é mais longo, antes que aquele vírus esteja numa proliferação maior, você vai conseguir ativar mais facilmente a sua resposta imune secundária. Então, você vai ter um nível protetor X. Se você tem um patógeno, né, e aí você não vai ter, provavelmente, doença nenhuma, você chega a impedir a doença. Se você tem um período de incubação muito curto, ou se você tem uma proliferação muito grande do agente infeccioso, às vezes o dano à proliferação, a infecção detectada, ou dano, porventura, um dano inicial para aquele vírus ou aquele agente infeccioso, ele pode não dar tempo e você ter a apresentação disso até você ativar a sua resposta imune secundária. Né? Então, acho que são coisas bem importantes. E o exemplo aqui, ao contrário, é da vacina de febre amarela, que se você faz uma vacina, ele é uma vacina de vírus vivo, atenuado, a tendência é que ela produza uma resposta da vacina muito robusta, intensa, e que produza uma memória bastante de longa duração, até porque é uma vacina, é um vírus, é uma proteína, não é um carboidrato, um polissacarídeo. Então, você faz uma dose e você tende a ter um anticorpo protetor pela vida inteira. Então, só para mostrar que são as
diferenças também em relação aos agentes infecciosos e não somente em relação ao tipo de vacina, o adjuvante da vacina. E o que a gente quer efetivamente com a imunização é isso aqui, que foi visto para vários outros agentes infecciosos. O que você quer efetivamente é diminuir o número de casos, o número de doentes, diminuir a circulação daquele agente infeccioso que pode causar doença nas pessoas suscetíveis. E, por isso, a ampla cobertura vacinal ela tem que ser importante, não só por essa característica da imunidade de rebanho, da famosa imunidade de rebanho, que gerou tanta confusão aí nas definições, né, tratando de imunidade de rebanho com vírus natural, enquanto esse é um conceito que a gente tem em relação à vacina. Então, se você tem você tem que ter uma quantidade X de pessoas protegidas para diminuir aquela circulação e proteger os indivíduos suscetíveis, que são suscetíveis por vários motivos, porque eles estão imunossuprimidos, porque eles são imunodeficientes, porque eles não puderam tomar vacina, porque eles usam imunoglobulina, ou porque eles têm algum outro defeito que fez aquele efeito da vacina ser muito mais fugaz. Então, isso é que é importante. E a quantidade de pessoas, né, que devem estar cobertas pela vacina para você ter esse efeito de imunidade de rebanho vai variar de um agente infeccioso para outro, da sua capacidade de proliferação entre os indivíduos, num contexto epidemiológico e por assim vai. Vocês conhecem tudo isso muito mais do que eu. Mas para lembrar que a ampla cobertura vacinal é importante por isso, e ela é importante também por essa outra característica. A gente tem, com as vacinas, dois aspectos de proteção, e por isso a queda da cobertura de vacinal deve preocupar tanto, não apenas porque diminui a proteção em relação àquele patógeno-alvo, mas a proteção que pode ser uma proteção cruzada em relação a outros agentes infecciosos e também a questão da imunidade treinada. Então, a imunização ela é capaz de estimular a imunidade inata, e a imunidade inata, por tabela, ela deixa o nosso sistema imune inato mais atento para outros agentes infecciosos com os quais vocês entrarem em contato, com os quais a gente entrar em contato. Então, este é um outro motivo para a gente ter preocupação e precisar dessa ampla cobertura vacinal, porque a gente está protegendo os indivíduos não só dos agentes infecciosos destas vacinas, mas também de outros agentes infecciosos, tanto por meio da reatividade cruzada mais específica da imunidade adaptativa, como também de um estado de alerta, por assim dizer, da imunidade inata. E aí, as vacinas são ou deveriam ser encaradas primordialmente como uma intervenção de saúde coletiva. Então, isso é o que todos nós dizemos. Mas o que a gente tem visto ultimamente, não sei se por demandas da sociedade, características da sociedade que a gente vive, ou por uma questão até do que está muito na cabeça da gente de terapia-alvo, de medicina de precisão, se você for avaliar os efeitos tanto positivos de boa resposta, como negativos de efeitos adversos, do ponto de vista do indivíduo, isso gera ruído, e é um desafio enorme, e está sendo um desafio enorme para todos nós com essa questão da vacina para a Covid. Eu tive isso, eu tive aquilo, meu filho, ouvi dizer que teve, e a gente não tira o foco dessa questão individual, quando a gente devia estar mantendo o foco nessa questão coletiva. Então, isso é o que devia ser óbvio e o que não é óbvio tantas vezes. O segundo ponto, que é mais rápido, é em relação a esses correlatos de proteção, correlatos de imunidade, né? E que, se a gente for pensar naquela definição que eu dei, que a Fernanda falou, que todos os agentes infecciosos ou as vacinas, eles ativam todas as vias do sistema imunológico, a gente está falando de resposta imuninata, resposta humoral, resposta celular, resposta de citocinas, tanto da imunidade inata quanto da imunidade celular. E o que a gente costuma fazer? Só ver a resposta humoral. Então, é óbvio, gente, que a gente não consegue dar conta, porque isto aqui é um equilíbrio de toda a função do sistema imune. Então, você pode ter uma resposta humoral por qualquer motivo menos significativa e ter uma resposta celular ou da imunidade inata muito significativa. E é o que a gente imagina em pacientes, por exemplo, como a
gente cansou de ver, principalmente no início da pandemia, mas até hoje, pacientes que tiveram PCR positivo e eles não tiveram doença ou tiveram sintomas muito frustros e não viraram sorologia. Por que a gente imagina que isso aconteceu? Pode ser porque a imunidade celular foi super caprichada, mas a resposta mais óbvia para a gente, da imunologia, é de que a imunidade inata ela foi tão eficiente que você nem chegou a estimular de uma maneira significativa a sua resposta tumoral. Então, isso é uma das explicações. E o outro ponto, e eu acho que a gente vai resgatar isso um pouquinho depois, é o quanto de cada um desses aqui a gente precisa ter, no mínimo, para ter uma boa resposta, uma proteção, tanto num quadro infeccioso, como num quadro de resposta vacinal. O quanto de anticorpo neutralizante eu preciso ter para X vírus ou em X situação. E isso pode variar de um indivíduo para o outro. Se ele tiver uma imunidade inata, um polimorfismo de qualquer coisa da imunidade inata, que ele não tem uma resposta tão boa, ele vai precisar, talvez, de mais anticorpo para responder. Se ele tem um defeito da resposta celular, ele vai precisar de mais anticorpo. Então, a gente não sabe o quanto você precisa de cada uma dessas coisas em todos os indivíduos. Então, você procurar um correlato de proteção e de imunidade é procurar agulha no palheiro. E eu não sei se algum dia a gente vai conseguir isso de uma maneira eficiente. É só para desanimar um pouco nesse sentido. Então, a dificuldade que a gente tem de estabelecer isso dificulta muito as pesquisas, a interpretação das pesquisas, a definição de eficácia e as expectativas das pessoas, da comunidade como um todo, em relação às vacinas. Então, isso atrapalha bastante. E, no final das contas, acaba sobrando para você avaliar a efetividade, avaliar aquelas curvinhas que a gente viu lá, que são as curvas de redução de internação, de redução de casos, que as pessoas não querem esperar por isso e querem ter respostas rápidas e respostas individuais. Então, isso é só para mostrar como a fixação nesses correlatos de proteção e de imunidade, ela pode dificultar muito a vida da gente, eu acho que tem dificultado. Um terceiro ponto, então, é esse que talvez um monte de gente esteja querendo ouvir a gente falar, que seria, então, do tal do pecado antigênico original ou imprint imunológico. E eu acho que a gente precisa tentar ajustar um pouco as definições, até para a gente analisar adequadamente as publicações, porque o que a gente tem visto é uma infinidade de publicações que utilizam esses termos de maneira bastante inadequada. Quando a gente fala de imprint imunológico, gente, para o imunologista, isso nada mais é do que indução da memória imunológica. É como se você carimbasse, né? Então, isso é um imprinting, as suas células, que são os receptores, as células B, as células T, que vão ter os receptores mais específicos, então não é a sua imunidade inata, que ela tem receptores mais de padrão, são receptores menos específicos, então você carimba um grupo de célula B, um grupo de célula T, específico para determinado pedacinho daquele antígeno, daquele vírus, daquela bactéria. Então, isso é indução de resposta imunológica. Se a gente for ler vários artigos que a gente viu publicados, a gente consegue afirmar, gente, sem medo, de que a memória imunológica ela pode ser uma coisa ruim, se a gente for pensar em tudo isso que a Fernanda falou e tudo isso que eu estou falando até agora, que é o objetivo primário, inclusive, de uma imunização. Então, isso já gera um problema, mas o imprint imunológico é isso aqui, é indução de memória imunológica, ponto. Ele vai ter um aspecto negativo, e isso é que a gente precisa entender um pouco. Esse artigo eu acho legal para quem quiser ver um pouco, se é que vocês já não viram, sobre o pecado antigênico original, e o que ele mostra é que ele tem sido usado de uma maneira inapropriada. Então, que o pecado antigênico original, ele nada mais é do que essa noção de que você tem um contato primeiro com determinado antígeno, você vai criar uma memória em relação a ela, e essa memória vai ser resgatada num segundo contato. Então, veja bem o que ele diz aqui, em adição ao
ao que foi usado de maneira apropriada para descrever o imprinting, né? Esse pecado original, ele também tem sido usado de uma maneira inapropriada, sugerindo que você receber a vacina, né, ou você receber repetidas vezes a vacina, pode ser deletério. E ele sugere um outro nome para esse fenômeno, e esse artigo foi lá de 2017, antes da pandemia. Então, isso é para chamar a atenção que o pecado antigênico original, ele tem relação com o desenvolvimento de memória imunológica com imprinting. Quem definiu isso, em hora nenhuma disse que isso significava uma resposta pior, danosa à vacina se você fosse repetir, apesar da gente saber que isso foi descrito com a vacina de influenza, e a gente vai só falar um pouquinho depois disso, muito rapidinho. Então, o que tem sido descrito e estudado nesse sentido em relação ao SARS-CoV-2, eu separei esses 2 pontos, são infinitas publicações, eu separei essas 2 especificamente, são coisas do tipo a resposta imune, incluindo célula B, célula T, anticorpos neutralizantes, estão falando de imunidade adaptativa, as subvariantes da Ômicron estaria prejudicada em pessoas previamente infectadas pela variante alfa. Isso é uma conclusão de um determinado artigo. E o outro artigo, segundo o do Offit, diz o seguinte: menor quantidade de anticorpos neutralizantes para as novas subvariantes da variante Ômicron do que para as variantes anteriores depois da vacina bivalente. Então, o que significa? Você faz a vacina bivalente e você acaba produzindo uma maior quantidade de anticorpos neutralizantes para as novas, menor quantidade para as novas subvariantes, mesmo aquela que está lá na vacina bivalente, do que para as variantes anteriores. Então, essas são 2 conclusões que a gente encontrou nesses artigos. O que eu quero propor para vocês de reflexão antes de mostrar isso aqui? Isso aqui é um exemplo de uma outra publicação que mostra isso, essa definição, tá? Então, o boosting com a vacina da variante beta, num grupo que já teve, né, uma exposição, resultou numa neutralização da variante, né, do SARS-CoV-2 ancestral melhor do que da variante beta. Isso sugere, olha o que está escrito, um imprint imunológico. Sim, sugere um imprint imunológico, porque é claro que você gerou uma memória imunológica. E olha o que ele segue aqui. O imprint imunológico é um fenômeno pelo qual a exposição inicial a uma variante de um vírus efetivamente estimula, né, produz, condiciona uma resposta de memória B e limita o desenvolvimento de memória B e anticorpos neutralizantes contra outras variantes desse vírus, tá? E coloca o backboosting como um fenômeno relacionado e que causa exatamente a mesma coisa. Então, você ter uma memória imunológica teria um aspecto negativo de você prejudicar a resposta a novas variantes, porque você tem uma memória imunológica. Do ponto de vista do imunologista, isso não faz nenhum sentido, porque um dos motivos é porque você não está inibindo a imunidade inata, por exemplo, para esses novos variantes, né? E o fato de você diminuir a quantidade de anticorpos neutralizantes, isso não quer dizer que eles não sejam eficientes ou que outros mecanismos imunológicos não sejam eficientes. Então, eu queria propor essas reflexões. A gente sabe qual é o nível protetor de anticorpo neutralizante? Os anticorpos neutralizantes acima de um determinado valor, eles significam mais proteção. Então, se eu tenho 2 indivíduos com um nível acima do que você consideraria necessário, o fato dele ter muito mais anticorpo, isso significa maior proteção? Uma menor produção de anticorpos, ela é danosa necessariamente ou só significa que seu sistema imune entrou no mode economy? Não vai ficar fabricando o anticorpo desnecessariamente, se ele entende que aquilo que ele fabricou é capaz de responder, né? Então, a gente está falando aí de um distanciamento menor em relação à conformação daquela outra variante. O que significa em vivo a gente produzir uma menor quantidade de anticorpos neutralizantes contra uma variante nova? Isso significa necessariamente, isso é ruim necessariamente? E a resposta clínica, né? A presença de reinfecções por conta dessas vacinas. E aí a gente tem essa publicação que mostra justamente o oposto, né? De que você, na verdade, a proteção cumulativa contra a infecção, ela foi de
por maior, aqui no gráfico a gente vê, por exemplo, pacientes que tiveram um contato anterior, eles têm uma proteção maior, né? Tem menos incidência de reinfecção do que aqueles que só tiveram um contato com as novas variantes. Então, isso aqui fala em termos de reinfecção, de clínica, não demonstrando nenhum prejuízo de memória imunológica, tá? E esse outro artigo mostra coisas semelhantes também, né? Isso foi publicado bem recentemente. Mostra que a proteção da Ômicron contra a infecção ela é maior do que na vacinação bivalente, sem você ter uma outra infecção, né? Então, a vacinação bivalente do booster, ela aumentou a proteção contra hospitalizações. Então, o que a gente vê aqui? Não tinha vacina bivalente, no geral, a proteção foi menor para os indivíduos mais velhos do que para os indivíduos mais jovens. Se você teve uma infecção anterior, essa proteção ela é X e é menor, né? Então, essa proteção foi menor no geral e foi menor também, sempre menor nos indivíduos mais velhos, né? Se você teve uma infecção antes da Ômicron, você já tem uma proteção que foi maior, menor nos mais velhos, mas maior. E se você faz a vacina e não teve infecção nenhuma, você tem uma proteção que enfim, reconhece uma proteção. Agora, qual a diferença disso daqui, clinicamente? Isso é que a gente não tem condição de afirmar categoricamente. E uma explicação alternativa, e essa publicação é de agora, talvez se você tivesse, né, uma baixa quantidade de anticorpos antes daquele booster, por vários motivos, uma infecção muito antes, ou uma dose de vacina muito antes, você teria um aumento muito maior. Para você. E se você tem uma quantidade muito maior de anticorpos, porque você fez uma vacinação há pouco tempo, ou teve uma infecção há pouco tempo, talvez esses anticorpos eles bloqueiem a sua vacina e você não tenha chance de responder especificamente a essa vacina. Então, isso é uma explicação que faz muito mais sentido para a gente, imunologicamente falando, do que a explicação de que a memória imunológica pode impedir uma resposta subsequente. Tá? Então, a gente teria um clearance acelerado desse antígeno se você tivesse uma quantidade muito grande de anticorpo por estímulos anteriores, quer sejam eles vacinais ou por conta de infecção. Então, esse tópico ele não foi estudado de uma forma adequada, nem extensa, a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, e a conclusão de vários artigos é: será que a vacina bivalente ela é necessária para além da população de risco? Porque para a população de risco isso já está claro. E será que a gente não devia, isso é uma outra provocação, está muito mais preocupado com a ampliação da cobertura vacinal, com qualquer vacina que seja, do que com a questão de incorporar a vacina bivalente para todas as pessoas? Isso é uma questão que a gente tem que pensar. E no futuro, eu acho que eu vou cortar um pouco esse papo, porque só para mostrar de que fatores podem interferir na vacinação e como cada vez mais a gente fala de fatores que são individuais ou de pequeno grupo de pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que dar conta disso aqui, que você tem que pensar só no aspecto coletivo, independentemente da raça, da idade, não é isso que eu estou dizendo, mas só para mostrar o tanto de fatores que podem interferir e que esses fatores todos que interferem, eles significam desafios para o desenvolvimento de novas vacinas. Então, você conhecer, você saber exatamente qual é a resposta àquela vacina, isso requer tempo, você saber qual é a variabilidade dos indivíduos em relação a essa resposta. Então, isso são desafios imensos para o desenvolvimento futuro de vacinas. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer. E vamos ver se a gente ainda tem energia para discutir alguma coisa. Muito obrigado pela apresentação, achei espetacular. Temos perguntas? Temos, mas eu acho que eu vou esperar. Começa aí, Tânia. A gente conseguir responder, né? Porque pergunta de infectologista sobre vacina não é pergunta de qualquer um, né, gente?
E Não, nem não é pergunta, é que eu entendo essa situação do imprint imunológico de uma forma um pouquinho diferente do que você falou. Ou entendi mal o que você falou. Eu não acho que ele é um inimigo da imunidade, ele não é um inimigo. Eu acho apenas que, num dado momento, ele pode alterar um pouco a resposta. E eu fico pensando nos casos de dengue, né? O que acontece na dengue, né? Que eu nunca sei se eu falar dengue ou dengue, depende do meu dia, eu chamo de um jeito. Então, que você adquire imunidade contra um sorotipo, do outro ele, quando entra lá, a sua imunidade pensa é ele, vai lá para bloquear, não é ele, dá aquela confusão, ele que o não anticorpo é consegue. diferente, né? Da dengue seria o anticorpo, uma doença justamente pelo anticorpo, né? O fenômeno Exatamente, mas assim, um pouquinho essas coisas diferente. que a gente não entende muito bem nas respostas do sistema imune. Então, eu tinha entendido, e é por isso, justamente, que a Catarina sabe que essa discussão vem saindo assim, com bastante frequência, e por isso eu trouxe vocês duas e convidei para vir falar desse assunto, porque, para mim, por exemplo, o cara ia lá e carimbava aquele SARS-CoV lá que estava na vacina 1, né? E aí formava uma memória para aquela sequência genética daquele antígeno apresentado. Quando apresenta um segundo antígeno muito parecido, mas não é igual, é diferente, tem algumas coisas, ele tenta soltar aquilo, mas ele reconhece que não é exatamente igual. Então, talvez essa resposta, o que ele solte de resposta, o que ele devolva de resposta imunológica, não seja necessariamente o que ele deveria devolver. Aí deixa eu falar, porque eu acho que são dois conceitos, aí a Fernanda complementa depois. O que acontece? A imunidade inata, justamente, ela responde a padrões, ela não tem essa especificidade. Então, se aquilo é discretamente diferente, para a imunidade inata, isso faz diferença praticamente nenhuma. Então, você responde. Esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente tem uma coisa no nosso sistema imune que chama mutação hipersomática. Então, você tem um linfócito B ou você tem um linfócito T e ele tem um receptor. Como é que você reconhece primeiro, né? Ele não é todo fabricado de imediato na hora que você tem contato com agente infeccioso. A gente tem uma ontogenia do sistema imune, a gente tem, por herança genética, uma série de receptores e que eles reconhecem alguns agentes infecciosos. Então, naquele momento que você seleciona, que a Fernanda mostrou, o receptor mais parecido com aquilo, ele vai ser ativado. E naquele momento que a célula T prolifera ou que a célula B prolifera, eles fazem uma sintonia fina dos seus receptores. Então, aquela célula B que vai ficar de memória, aquela célula T que ela fica de memória, ela tem uma especificidade maior no seu receptor TCR, que é o receptor do T, e BCR, que é o receptor do B, do que o original. Então, isso é uma profissionalização da célula, tá? Então, isso é só para entender. E quando você tem uma reaproximação de um agente que é parecido, o mesmo mecanismo acontece. Então, essa coisa de você bloquear a resposta, ela não é perfeita. Se o sistema imune não consegue dar conta, ele vai pegar e vai proliferar receptores com especificidade um pouco melhor. É que se ele está ali no combate e aquilo é capaz, ele vai fabricar o que ele já tem ali, ele não vai ficar gastando energia para fabricar receptor que seja totalmente específico se aquele que ele fabricou está dando conta. Então, esta é uma questão importante, né, do sistema imune, que eu acho que fica confuso na hora que a pessoa fala do imprinting. Fala sim, porque na hora que você prejudica a resposta ao novo, isso, para a gente,
não deixa de ser uma questão importante. E se a gente for pensar no que está descrito para a vacina de influenza, que esse fenômeno foi descrito de você diminuir a profissionalização, a gente está vendo aí vacina de influenza, ano após ano, sendo atualizada, repetindo vacina, e a gente não está vendo a mortalidade aumentando por causa disso. Então, essa explicação para esse fenômeno, ela não atende. Então, eu acho que ele não prejudica. Essa palavra prejudica é que eu não vejo assim. Que você usou na sua explicação, eu não vejo assim, acho que ela não prejudica, apenas a resposta dela. E isso significa você não foi como usado, inclusive, contra o uso da vacina bivalente. E a gente tem isso sim é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Mas é por isso que a gente porque, na verdade, ela não prejudica, ela pode não resolver tudo, porque ela não está fazendo ela não está respondendo de forma aquele antígeno específico que ela montou a imunidade. Porque ele já está 32 mutações num pedacinho de GSI, não é um pouquinho diferente, é diferente para caramba. Sim, mas então, eu acho que nesse momento, e hoje os trabalhos vêm mostrando até que com a bivalente melhorou a resposta. Pois é, a questão toda é que quando a gente fala da Constituição, não necessariamente isso tem um reflexo na conformação daquela proteína. Então, isso é um outro ponto. Então, elas podem ser muito diferentes, às vezes, para dentro, e o que está exposto não é diferente na conformação da proteína, né? E aí você, na hora que você vai fazer o sequenciamento, você está fazendo o sequenciamento de tudo que tem naquele vírus, mas não necessariamente da conformação do vírus, da proteína que é exposta para o sistema imune. Quer falar alguma coisa, Fernando? Complementar? Não, é isso mesmo, né? Assim, tudo que a Ekaterine falou, eu acho que é importante também a gente lembrar que toda vez, né, mesmo você tendo uma exposição a uma vacina que não é exatamente aquilo, que é meio parecido, né? Então, quer dizer, aquilo que você está dando para o indivíduo, né? Aqueles antígenos daquela vacina, eles vão ser todos testados novamente quando a célula B vai ser ativada, né? Então, como a Ekaterine falou, a célula B está ali proliferando. Ela tem mutações ao acaso no receptor dela. E aí, todos os peptídeos daquela vacina vão ser apresentados de novo para aquela célula B. Então, só vai produzir anticorpo nessa resposta frente à imunização aquela célula B que produzia anticorpo com muita afinidade. Então, mesmo que seja um pouco diferente, nessa proliferação, você pode acabar gerando células B que passam a serem capazes de reconhecer, entendeu? Então, não tem como prejudicar, né? Pelo menos na nossa visão. Como prejudicar? Acho que não, esse termo prejudicar é prejudicial. Não atrapalha. Até a Flávia comentou aqui que o termo pecado original já leva uma mensagem negativa de prejuízo à saúde. Né? A pessoa que definiu era filho de um pastor, então ele deu esse nome lá de pecado original. É verdade, ele era filho de um pastor, está escrito ali no artigo. Pergunta no chat. Quer dizer que o outro a vacina não pega a outra, né? Deve ser isso, então. O que é? A vacina o quê? Eu não ouvi. Falou foi o Luiz Procópio. Repete, eu falei. por favor. Não, eu estou prestando atenção. Então, quer dizer que uma vacina pode sempre pegar a outra e a outra, que, por exemplo, eu já tomei 4 doses de vacina, né? Então, uma vai sempre ajudar a outra. Aquele receptor da vacina B, quando eu tomo outra vacina, recebe a outra vacina e aumenta a imunidade. Eu, por exemplo, já tive Covid 2 vezes. Eu sou da área de saúde e sou estudante de enfermagem. Então, essa mesma vacina, eu não tomei a bivalente ainda, mas tomei a 4ª dose. Mas eu tomei 2 vacinas diferentes, já tomei 2 vacinas diferentes. Dessas 4, foi 2 diferentes uma da outra. Então, o receptor de outra vacina pode aumentar, mesmo assim, a minha imunidade e inocular a outra vacina que eu tomei primeiro. É isso? Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, se a Fernanda entendeu, eu não sei se exatamente se entendi, porque assim, o número de doses, ele tem muita relação com o tipo de vacina, né? Com o adjuvante que é utilizado, não é só
o agente infeccioso, né? A gente não pode estabelecer uma relação entre a capacidade de infecção do vírus e a capacidade de resposta à vacina, porque são coisas completamente diferentes, principalmente porque você tem ou a vacina inativada ou um pedaço só da proteína do vírus. Então, a resposta a uma vacina, ela não tem muita relação com a capacidade do vírus, né, de infectar ou de induzir resposta imune. E ela pode depender, por exemplo, de adjuvante. Né? Então, um adjuvante X, uma vacina fabricada de um determinado jeito, ela pode ser excelente para uma grande maioria das pessoas e algumas pessoas não responderem tão bem, por vários motivos, porque a gente não tem só defeitos do sistema imune, a gente tem polimorfismo de todas essas moléculas. E, às vezes, um polimorfismo significa que você tem uma capacidade menor de determinada resposta, mas isso não quer dizer que o efeito final seja sempre uma doença grave. Né? Por isso que a gente vê tanta variabilidade em relação a quanto de anticorpo fabrica, se fica doente, não fica doente, fica pouco doente, tem mais pós-Covid. Isso é a variabilidade dos indivíduos, né? Salmo está com a mão levantada, Rodrigo. Isso que eu ia falar agora. Tem algumas perguntas no chat e o Salmo já está com a mão ali pacientemente há algum tempo. Então, Pode falar, Salmo. Boa noite a todos. A mãozinha ali não cansa, então é bom, né? Parabéns aos palestrantes, né? Muito bom para mim, que não sou infectologista, aprendi um monte de coisas aqui, não foi só uma revisão, foi aprendizado mesmo, né? E como não sou infectologista, vou fazer 2 perguntas fáceis, né? Uma é, se a gente não tem esse correlato, né, de proteção até hoje, né, para a Covid, né? Então, dá para dizer que a vacina bivalente é melhor do que a vacina a vacina original, se a gente não tem um ensaio clínico randomizado, né? E a segunda é, será que o fenômeno de imprinting, até pelo que a Caterina explicou, será que em relação à imunidade celular, será que não existem epítopos que não foram atingidos ainda na sua totalidade, e daí pelas essas novas variantes ainda tem espaço para que as células T se desenvolvam mais? E daí, por isso que quase ninguém que é vacinado naturalmente, né? Quase ninguém mais tem doença grave agora, né? E hospitalização, quer dizer, ainda chega ao ponto de permitir infecção, mas eu acho que mesmo com as novas variantes, quase ninguém mais, ou vamos tomar cuidado, pouca gente tem hospitalização, intubação e morte. O que vocês acham? Bom, eu acho, em relação ao que você falou primeiro da vacina, eu não consigo dizer isso. É aquilo que eu quis dizer justamente no início, falando da efetividade, das curvas, da questão clínica. Eu acho muito complicado você basear a indicação ou não de vacina bivalente baseado em algum critério imunológico, laboratorial. Acho isso muito complicado. E a segunda parte, eu acho que é isso mesmo. A questão é que, se você está estimulando epítopos diferentes, não necessariamente esses epítopos são tão relevantes para a resposta. Então, eles podem ser relevantes num grupo de pessoas, né? Porque isso tudo são respostas individuais. Então, um grupo de pessoas pode não ter respondido tão bem a um, vai responder bem a outro. Então, se a gente avalia as vacinas, isso que eu quis dizer, não é que a gente não possa dar conta de grandes grupos, né, de sexo, de idade, doença, mas você tentar avaliar a resposta à vacina de um ponto de vista individual é sempre muito complicado. Eu vou ter 2 pessoas com o mesmo nível de anticorpo. Um não vai ter doença nenhuma e o outro vai ter exposição 2, 3 vezes. Nenhuma das vezes grave, por exemplo, mas vai ter 2, 3 vezes. Como é que você explica isso? Né? Por N motivos, a gente não consegue ter um correlato, não dá para utilizar anticorpo como um representativo de todas aquelas variáveis do sistema imune. Então, acho que isso é praticamente impossível. Agora, a gente sabe que a minha preocupação em relação à vacina e tudo, e que eu acho que, se de um determinado ponto começou a se focar nas próximas variantes, etc., ou de bivalente, que eu acho que tem uma certa evidência de que é bom para as pessoas, né, as populações mais suscetíveis, mas e a cobertura vacinal como um todo, né? Porque quem está tomando a bivalente é quem fez o seu dever de casa direitinho, que está todo vacinado. E aquele resto da população que não está vacinando?
E isso pode fazer toda a diferença de diminuir a circulação do vírus, por exemplo, né? E a gente efetivamente conseguir controlar. Então, isso é uma pergunta minha, eu devolvo, é uma pergunta minha para vocês. O que vocês acham? Nem é quem está todo vacinado, né, Caterine? Porque eles liberaram a bivalente para quem fez apenas as primeiras doses, Sim. as 2 primeiras doses. Sim, lá eu sei, mas quem está né, fazendo sem reforço fez nenhum, o pelo dever menos de casa direitinho. fez um pouquinho de dever de casa, mas não Isso. acabou, né? Isso. Eu também não entendo como é que consegue avaliar resposta laboratorialmente. Eu não sei, a gente não encontrou correlato de imunidade. Eu também não entendo isso. Eu sou uma, tá? Que eu fui ter Covid só agora em novembro, esse ano, né? Com todas as vacinas em dia, e lá no início eu fui voluntária de pesquisa, então eu desde o início eu estou vacinada, e aí foram estudar, eu não tenho anticorpo. Eu não formei anticorpo neutralizante, não é possível. E eu tive neto em casa, 2 netos em casa com Covid, eu cuidando deles. Então, assim, eu acho que... Talvez a sua imunidade inata seja poderosa, super poderosa, do amiga. meu ponto de vista. Poderosa. É uma explicação, não sei se é a única, mas é uma explicação. Eu acho que tem uma pergunta aqui, eu não sei, Saulo, você quer falar mais uma coisa? Tem uma pergunta aqui da Norma falando de permutação somática e o pecado original antigênico. Esse nome é péssimo, né? Realmente, é isso que a Tânia está falando. A questão da hipermutação somática é isso que a gente estava explicando, é a sintonia fina que o sistema imune faz constantemente, quando ele está diante de novos agentes. Ele só não vai fazer isso, gente, se ele estiver usando imunossupressor, porque aí você não prolifera linfócito T de maneira adequada, você não prolifera linfócito bem. Então, ele não vai fazer isso, mas se ele estiver bem funcionando, ele vai fazer isso, ele vai tentar fazer a sintonia fina daquele receptor, para salvar uma população, para criar uma memória de uma população de um agente infeccioso mais atualizado. Ele faz esse upgrade. Tem uma outra pergunta aqui no chat, da Cris. Quanto seria o tempo ideal de vacinar depois de ter tido um quadro de Covid? As 4 semanas do Ministério da Saúde não seria um tempo curto? Um tempo maior não teria mais benefício? E agradecendo a apresentação. Bom, a minha resposta, e eu queria também ouvir a Fernanda, é que não sei. Esse tempo de 30 dias ele pode ser perfeito para algumas pessoas e pode atrapalhar para outras. Então, aí você vai ter que... Essas decisões em relação à vacina, vocês sabem disso, elas são muito coletivas, ninguém vai ficar vendo o individual, né? Então, você vê, bom, a maioria responde com 3 doses, aí você tem um nível X. Então, tem pessoas que tomam uma dose de pólio, por exemplo, e podem dar super protegidas. Tem outras crianças que têm que tomar as 3. Então, como você quer proteger um nível X, você dá as 3 doses. O raciocínio costuma ser esse. Então, tem pessoas que se tomarem no dia seguinte, elas vão responder bem, tem outras pessoas que com 30 dias não vai ser o suficiente. Agora, isso é calculado, se pensa na média, e eu não sei nem dizer para vocês, aí é ignorância minha, da onde surgiu esses 30 dias. Não sei. Não sei se isso foi algum estudo, ou se foi comparando 15 dias, não sei nem se deu tempo para isso, ou se foi uma coisa assim, bom, é razoável a gente esperar 30 dias. Eu não sei, isso é ignorância minha em relação à vacina mesmo. É a analogia dos estudos feitos com vacina de RNA mensageiro, e aí eles simplesmente pegaram o conhecimento disso e transferiram para agora. Pois é, e pode dar ruim em algumas situações, mas na maioria deve dar certo. O que você acha, Fernanda? E sim, também em relação ao tempo de vacina, também não sei dizer, não sei se eles usaram o mesmo raciocínio de um mês, quando a gente fala, né, de resposta, tudo bem que não é vivo, né, mas talvez esse raciocínio de uma resposta não chegar a atrapalhar ou de não ter tanta interferência, mas também não sei dizer. Porque, teoricamente, com vacina, por exemplo, uma viva e outra atenuada, você pode fazer ao mesmo tempo, né? Ou, na verdade, você tem que ter os 30 dias se você tiver outra vacina atenuada. Outra vacina né? também.
Não sei de Ou onde você eles faz junto ou tiraram você isso. faz com um mês de intervalo, então eu não sei. Mas deve valer para a maior parte do tempo. Mas isso é uma coisa que se fixou assim por vários motivos, né? Como foi comentado aí. As perguntas estão aparecendo mais rápido do que a gente consegue fazer. Vamos lá, aqui, do Marcos Davi. Parabéns pela exposição, tem uma provocação. Uma famosa revista europeia de dermatologia publicou recentemente um suplemento com artigos sobre efeito adverso de vacina, todos relatos de caso, nenhum estudo maior. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, do espaço legítimo da ciência de ser isenta e dar espaço a esse tipo de artigo que, senão seria um prato cheio para antivacinismo e fake news, principalmente na Europa. Eu acho que você está coberto de razão, e isso foi uma coisa que eu conversei com a Tânia, até com o Salmo, que eu tinha uma preocupação em relação a levantar essa lebre do pecado antigênico original, imprint imunológico, porque, claro que não é a noção, né, da Tânia, como ela falou, do Salmo, mas isso a gente viu literatura querendo utilizar esse tipo de conceito como se isso fosse prejudicial. Ainda com esse nome, né, pecado antigênico original, aí era o prato feito, porque está escrito em tudo quanto é lugar. E isso eu acho que tem a ver com o que eu conversei no início. É a perspectiva de você tratar, do ponto de vista individual, eventos positivos e negativos em relação às vacinas em detrimento do aspecto coletivo. Então, esse é que é meu ponto de vista que, sociologicamente, eu não sei se é só por conta né, das características da sociedade, ou até do meio médico mesmo, em relação à terapia-alvo, medicina de precisão. Então, a pessoa está mais focada no que vai acontecer com ela. Então, um efeito adverso em uma pessoa, e que às vezes você, na verdade, nem sabe se é evento adverso da vacina, ou se é temporalmente associado à aplicação da vacina. E isso, para você explicar para um leigo ou para alguns médicos, é uma dificuldade. Porque se você fez a vacina e você teve depois, necessariamente foi da vacina. E a gente sabe que não é assim, né? Sim. A gente discutiu também no grupo da SBI, algum tempo atrás, um artigo que era uma revista super boa de epidemiologia, fator de impacto, acho que 12 ou 13, assim, uma baita de uma revista publicando uma revisão sobre efeito de hidroxicloroquina e cloroquina para prevenção de Covid, assim, né? Que foi feita sem uso do grade, de um monte de coisa. O artigo está sendo estudado agora para ser retirado da revista, e que realmente as próprias revistas estão aceitando artigos que às vezes você pega e fala, caramba, como é que esse artigo foi parar ainda mais numa revista dessa, né? E aí eu acho que o Marcos deve ter levantado, acho que a coisa mais perguntando, talvez assim, de uma maldade nesse sentido, né? Que ele falou aqui o espaço isento da ciência e tal, mas isso é uma coisa que está acontecendo né? Eu acho que eu nunca vi durante a pandemia tanto artigo sendo despublicado, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha visto até Rodrigo, o... só me permite fazer um parênteses, eu acho que isso expôs, na verdade, a qualidade da revisão, né? Revisão muito ruim, você convida pessoas para revisar um trabalho seu e a qualidade da revisão vem péssima às vezes. Eu acho que se precisa investir mais nessa questão da revisão, treinar pessoas para que elas possam ser boas revisoras, e aí sim impedir que depois se passe por esse constrangimento de ter que retirar um artigo. Esse é um que vai ser retirado, né? Vai ser. Pois Eu é. acho que a gente tem que falar, né? Porque a gente não falar não deu certo. Cumpre os requisitos Essa foi a tática que a gente usou no início da pandemia. A gente escutava eles botarem toda forma de absurdos e a gente pensava, isso vai passar, que a gente vai mostrar que a gente está certo, isso não é ciência. Mas não só não passou, agora tem um artigo mostrando, inclusive, recente, como a anticiência venceu a ciência. Então, eu acho que a gente tem que falar assim, a gente tem que discutir as nossas dúvidas
e tem que chamar pessoas que saibam discutir. Porque a gente aqui é tudo anão, né? Vendo vocês aí falando de um assunto muito difícil para nós. A gente está aprendendo muito, né? A gente está aprendendo. Então, acho que as perguntas são justas. Tem aqui, olha, a Norma. Norma, você não está com voz, não? Norma Robini, é uma honra a presença da Norma Robini aqui. Mas ela botou no chat. Ecaterina e Fernanda, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a hipermutação somática versus o pecado original antigênico. Foi isso que eu falei um pouco ali essa coisa do pecado original, que eu falei em relação ao pecado antigênico, que, na verdade, é a indução de memória, mas impede de você responder melhor ao antígeno que mudou sensivelmente. Essa que é a questão. E se você não detecta anticorpo, que esses artigos mostram, você tem menos anticorpo. A minha ponderação é o que significa ter menos anticorpo. Isso é necessariamente ruim? Essa que é a questão. Porque o estudo ele mostra lá. A questão é isso que a gente está conversando de qualidade do estudo. É o estudo querer tirar uma conclusão que ele não pode. Então, uma coisa é você publicar e dizer, identifiquei que produz menos anticorpos, mas qual a interpretação disso? Né? Para que isso serve? Porque se uma pessoa quer pensar mal da vacina, ela vai olhar aquilo e vai dizer que aquilo é ruim. Mas a gente não sabe nem o que aquilo significa, fabricar menos anticorpo. Tá bom, em que contexto? Fabricar menos anticorpo, mas acima de um nível X, é ruim desde quando? Então, essa que é a questão, né? E a pessoa já conclui, como está escrito ali, faz mal em detrimento e usando termos que são termos que dão a impressão de que aquilo é ruim. E não olha nem clinicamente, nem em relação aos outros componentes da resposta, né? Pois é, exato. Não tem como dizer. Então, acho que a qualidade das publicações assim, em relação à resposta imune, na minha opinião, elas foram, no geral, muito ruins. Muito ruins. Então, você pega esses artigos com a definição totalmente fora de esquadro e usando termos, chegando a conclusões que você não pode chegar, só com aquela avaliação, sabe? Não tem como você chegar, a resposta é pior. Não tem como dizer isso. Ela é pior, ela é diferente, como você mesma falou, Tânia, mas isso não quer dizer que é pior. Ela é diferente. Eu acho que esse conceito de ruim é que a gente tem que tirar. E para isso a gente tem que falar. Mas eu botei aqui só para mostrar Eliane, você não quer abrir seu microfone, não? Você pode falar, tem um monte de comentário seu aí. Rodrigo, vai lá você. Oi, Tânia. Tá bom. Oi, Tânia. Eliane aqui de Belém do Pará, psicologista. Tudo bem? Assim, realmente eu acho que a gente pode acompanhar muito, né? Foi essa resposta individual que me chama muita atenção, que me faz ter vontade de continuar estudando. É a questão das famílias, né? Famílias inteiramente devastadas pelo SARS-CoV, famílias não, sabe? Isso talvez seja até meu doutorado, que eu venha fazer algum estudo em relação a isso, porque aqui foi muito marcante. Eu, por exemplo, trabalhei em hospital de campanha e não fui infectada, né? E a minha família também não. Né? Isso a gente pode observar muito, isso me chama muita atenção, que volta ao papel que a Caterina falou, da questão da resposta inata, né? Da importância da resposta inata, além da importância da vacina, respostas que se somam. Né? Para mim, são respostas que, na realidade, se somam. Né? Então, só comentando, parabéns pelas aulas, foram belíssimas, eu revi muito de imunologia, né? De resposta imune, então, parabéns, mas era isso que eu queria só deixar esse comentário, apenas isso. Eu acho interessante em relação ao SARS-CoV-2, porque como a gente trabalha, né, Fernanda, com imunodeficiências, quando começou a pandemia, a gente logo ficou, caramba, nossos pacientes, como é que vai ser? E pensando, fulaninho, defeito de anticorpo, vai ter pneumonia, quem transplantou, caramba, está usando imunossupressor, quem tem autoimunidade usa imunossupressor. E o que a gente pôde perceber é que os pacientes se saíram muito bem, né? Na grande maioria das vezes.
E o que a gente tende a pensar em vírus é sempre a questão, até vocês com a experiência do HIV, é sempre pensar em imunidade celular, né? Não tem CD4, ferrou todos os vírus, né? É sempre o que a gente pensa. E Eliane, é legal você ver esses trabalhos do professor Casanova, porque logo no início ele se propôs justamente a estudar as pessoas que não tinham os fatores de risco alegados ou identificados, né? Como sendo predisponente de início, que era ter diabetes, a faixa etária, principalmente, ser fumante, obeso, hipertensão arterial sem controle, etc., ele focou justamente nessa população. E o que ele identificou foi muito mais alterações relacionadas à imunidade inata do que a imunidade celular. Então, quase 10%, em torno de 12%, se eu não me engano, tinham anticorpos contra interferon do tipo 1, que pode acontecer com o aumento da faixa etária, então isso é uma característica, né, da desregulação imune, da imunossenescência, do envelhecimento do sistema imune e de outras doenças, né? E em pacientes com defeitos primários, todos os defeitos que a Fernanda mostrou lá, IRF7, IRF9, todas as proteínas relacionadas a essas vias da imunidade inata que vão desembocar na produção de interferon do tipo 1. Então, ele mostrou isso, que a imunidade inata era muito preponderante. E nessa questão das famílias, eu acho que a gente viu isso, né? Pra caramba, irmãos, né? Aqui no Rio de Janeiro, os 2 irmãos, né, dermatologistas que faleceram, cada um num hospital diferente. E isso tem a ver, talvez, não com defeitos, né, mas com polimorfismos, como a gente estava comentando. A gente tem polimorfismos de tudo, gente. Né? De todos os nossos genes, a gente tem polimorfismo. E em relação ao sistema imune, isso pode prejudicar uma resposta ou outra. E para o SARS-CoV, ficou claro para a gente, tanto nos pacientes imunodeficientes, né, Fernanda, como na população geral, que a imunidade inata é o calcanhar de Aquiles. Tem mais uma pergunta aqui no chat, na verdade, que era da Tânia Brum, que estava antes da Eliane aqui, em relação a possíveis efeitos colaterais relacionados a múltiplas doses de vacina com diferentes características, como, por exemplo, adjuvantes. Tânia, quer fazer a pergunta em voz? O copo da Tânia não está andando, Tânia Brum. Mas eu entendi que era algum comentário sobre isso. Possível efeito colateral... colateral... Deve estar sem microfone. Sem áudio. Com múltiplas doses de vacina com diferentes características, como adjuvantes. É uma possibilidade. A gente sabe isso está bem descrito com tétano, por exemplo, né, com a vacina antitetânica. Então, essa é uma possibilidade. Não é muito frequente, as reações adjuvantes elas são prioritariamente locais, né, no local de aplicação. Mas isso não é impossível de acontecer, claro que não, né, Fernanda? Quer falar alguma coisa? Você está muito caladinha, eu falo demais. É que o meu som está horrível. Eu estou vendo, seu som está ruim mesmo. Eu posso falar? É a Tânia que está falando. Pode! Oi. Xará. Xará, você fala por mim. Olha só, não somente adjuvante, de diferentes plataformas, né? Se existe alguma correlação, existe uma preocupação, né, de alguns pacientes que ficam escolhendo qual a vacina que ele vai tomar, e eu tenho visto, né, que algumas pessoas referem realmente a essa relação temporal, né, de algum efeito colateral, de mialgia, de poliartralgia, relacionada a pessoas... Eu tenho colegas médicos que não querem tomar vacina porque sentem muito, sentem febre, tem queda do estado geral, e eu fico me perguntando se é pertinente essa preocupação em relação à plataforma usada, né? A gente, no início, eu já tomei todas as plataformas possíveis, né? Eu não tenho nada, nunca tive nada, mas isso é uma coisa que cada vez mais a gente vê preocupação entre os próprios colegas eu não sei se aí existe dentro dessa preocupação algum sentimento anti-vacina, realmente eu não sei, mas é um crescendo à medida que a gente tem novas vacinas. Eu gostaria de saber se isso se justifica, essa coisa da gente ter diferentes plataformas de vacinação
contra o SARS-CoV-2. Eu não entendi. Você quer saber se justifica ter medo ou se justifica Não, ter... a preocupação, porque a gente tem efetivamente os pacientes, as pessoas que fazem uso dessas vacinas, e à medida que a gente vai aumentando o tempo, né, da pandemia, a gente cada vez está usando mais vacina, principalmente aqueles acima de 60 anos de idade. E eu, no meu convívio, tenho alguns colegas médicos, sem falar os pacientes, mas os pacientes você sempre acha que tem um viés ideológico, né? Mas os colegas que fazem a medicina baseada em evidências, eu não vejo neles nenhum viés em relação a isso, realmente não vejo. Mas existe cada vez mais essa preocupação, agora mesmo com a bivalente. Existe uma preocupação, será que é seguro fazer? Será que em função de que eu tive poliartralgia, eu tive febre, eu vou ter uma resposta, eu posso ter uma resposta pior ao uso da vacina? Se isso se justifica, se você acha que isso... Olha, se você... eu, na verdade, acho o seguinte, a gente viu bastante reação, né? Como a gente trabalha com doenças imunológicas, assim, a gente viu bastante assim, sintomas, alguns fenômenos inflamatórios ou até fenômenos autoimunes, né, pós-vacina, pós a vacina do Covid. Mas eu fico me perguntando se isso tem a ver com a plataforma ou se isso tem a ver com a própria spike, sabe? A resposta da imunidade inata, porque essa coisa da vacina, da dor, isso tem muito a ver com a resposta de imunidade inata, né? Então, a gente vê criança pequenininha, por exemplo, que tem muita imunidade inata meio desregulada, faz vacina, tem febre, faz vacina, tem febre. Tem aquelas crianças que sempre têm febre altíssima e as outras que nunca têm febre com nada. Então, eu na verdade, acho que isso tem uma coisa, mesmo o médico, né? Eu acho que é muito medo do novo. O ser humano tem um pouco isso, medo do que é novo. E eu acho que isso, mesmo para quem está lá na medicina baseada em evidência, etc., isso rola, sabe? Eu não acho que seja coisa política, não, mas eu acho que é um medo do novo mesmo. Eu vejo assim, aí é muito pessoal, né? Eu acho que as pessoas tem algumas pessoas, mesmo médicos, etc., têm medo do que é novo, do que é novidade, do que é diferente, do que não foi feito ainda. Sei, eu tenho essa visão, não sei te dizer. Mas e acho que agora, até agora, a gente não tem por que ter essa preocupação. Quer dizer, a gente não indicar uma vacinação, mesmo porque esses efeitos, né, que algumas pessoas apresentam, elas são autolimitadas, elas respondem ao analgésico, enfim. É o que a gente tem visto, né? Vez ou outra eu vejo gente que se queixa de que está com artralgia desde a última dose da vacina e tem que se tratar e faz tratamento com antiopata e não melhora. Então, assim, eu tenho visto alguns casos, né? E casos próximos, de pessoas próximas, né? Porque o paciente, geralmente, a gente, não sei, você medica ou ele vai embora, não volta mais porque ele não melhorou, né? Ou ele não vai tomar a próxima dose. A gente não tem muito como acompanhar isso, mas as pessoas próximas, colegas, família, enfim, a gente fica com aquela dúvida, né? Será que foi bem indicada? Será que foi a melhor coisa ter feito essa vacina para um grupo talvez não tão vulnerável, né? É isso. É realmente uma preocupação, e eu não sei se isso vai aumentar com o tempo, à medida que a gente vai fazendo cada vez novas doses de reforço, né? Principalmente em jovens. Porque eu acho que é muita coisa que pode estar misturada, né? Eu não sei. Realmente, eu não sei te dizer o porquê, eu acho que é bem multifatorial. Porque o fato é que a gente viu também muito mais criança e adulto doente o ano passado, a gente vê muito fenômeno mesmo de dor, e o próprio pós-Covid, gente. Eu tive Covid longa depois do primeiro e tive Covid semilonga depois do segundo. Né? Fiquei sem olfato 6 meses, dor de cabeça. A Fernanda, que a gente trabalha junto aí quase todo dia, ela viu, eu tive cefaleia mais de ano, fadiga mais de 1 ano depois do primeiro, fiquei sem olfato mais de 6 meses e tive uma Covid vagabunda, sem febre, sem nada. E o segundo, quando eu tive dor de recrudescimento, a mesma dor de cabeça, a mesma fadiga. Então, esse vírus, ele é do mal total, né? É isso que faz com que a gente indique, né? A gente tem que indicar, não tem como.
Exato, eu não tenho a menor dúvida. Eu tomei a vacina, eu fiquei com um pouco de dor de cabeça. Aliás, eu estou com dor de cabeça. Fiz a bivalente. Provavelmente, alguma coisa da minha imunidade inata aí que sente, mas não deixei de fazer por causa disso, né? Mas aí cada um é de um jeito, né? Muito difícil. Tá certo. Obrigada aí pela sua resposta, viu? Excelente palestra, a gente aprendeu muito. Obrigada. Então, aqui a Flávia, a respeito disso que a Tânia está falando, eu também vou vacinar quando tem um caso que é realmente difícil. Eu mesmo assim, o máximo que eu posso fazer é, olha, vai fazer sua vacina lá no CRIA. Descrevo, ligo para o Marcelo, falo do caso e mando ele lá. É o máximo que eu vou fazer. Eu não vou. Eu tenho uma filha com trombofilia, homozigota. Tomou AstraZeneca, cara. Eu tomo ou não tomo, mas eu tomo. Todo mundo eu tomo. Que mãe é essa? Mas eu acho assim, você vê, por exemplo, da nossa área, tem a história do anaplaxia ovo e vacina de febre amarela. Olha, na nossa área... Pois é. Aí você diz o seguinte, a pessoa diz é contraindicado. Não, não é contraindicado. É indicado você aplicar, eu me lembrei por causa dessa história que você falou do CRIO. É indicado você aplicar num ambiente controlado, mas não é contraindicado fazer vacina de febre amarela. E, no final das contas, hoje em dia, tudo contraindica vacina, gente, tudo. Tem febre, não pode vacinar, teve não sei o que, não pode vacinar, teve não sei o que, tem que dar intervalo, as pessoas ficam loucas, tem que dar intervalo de 30 dias depois que gripou para vacinar. A mãe me disse outro dia, eu falei, mas você tirou isso da onde? Aonde você tirou essa coisa mágica? Então, a criança não vai vacinar nunca, gente. Porque criança no Instagram. Você não fez seu curso de pós-graduação no Instagram? Não, não fiz, eu tenho horror disso. Eu gosto de ver só vídeo de cachorro no Instagram. Mas é isso, tudo é motivo. A do posto também, ela fala isso, ela também define o período, ela manda voltar se não tiver 30 dias. Tem muita gente em unidade de saúde assim, né? Eu acho que uma coisa, inclusive da baixa cobertura vacinal, é o mau preparo dos agentes de saúde nas unidades de vacinação, porque eles não estão cientes do que realmente pode ou não pode. Na época da vacina de febre, na época da febre amarela, que teve a vacina, eu tive que ir junto com o presidente atual da Biofábio lá no Piranhão para dizer que rinite não era contraindicação para vacina de febre amarela, porque eles tinham publicado isso, rinite e asma virou contraindicação para fazer vacina de febre amarela, gente. A gente tinha que fazer laudo. Agora, você imagina você fazer laudo, a rinite é uma coisa que acomete 30% das pessoas. Você imagina fazer laudo para 30% da população brasileira dizendo que ela podia fazer vacina de febre amarela. Surreal. Pois é. Temos mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que as do chat a gente deu conta. Então tá, bom, na ausência de perguntas, novamente, em nome de toda a diretoria da CERJ, de todos nós, queria agradecer a doutora Fernanda, a doutora Caterine, pela excelente aula. A gente ainda se lembra da aula do ano passado, que a doutora Caterine fez também, maravilhosa. Está no YouTube, né, Rodrigo? Está no YouTube, assim como essa estará nas próximas 24 horas, que eu vou separar um tempinho hoje ainda antes de dormir para colocar no YouTube. Depois eu coloco nos grupos e tudo mais. Vou interromper aqui a gravação